Olá, seguidores do Istra. Tá parando. É melhor falar em portunhol mesmo, que é minha língua. O português. Fala aqui portunhol, que eu estou com o Alejandro Aranha. É isso mesmo. Ele é o dono do supermercado aqui em Pedro Juan Cabaleiro. São 3 lojas, mas bora entender de Alejandro como começou, como ele caiu na área de supermercado. Alejandro, me fala sobre sua experiência, que a loja já tem 4 anos. Fala aí para os seguidores como foi que você começou. Nós começamos aqui, vimos necessidade de ganhar dinheiro quando teve a pandemia. Todos os nossos outros negócios que a gente tinha fecharam. Então não tínhamos ingresso, viemos só aberto: supermercado, farmácia e posto de combustível. Ali, conversando com minha esposa, ela falou: uma dessas áreas a gente tem que abrir: posto de combustível, farmácia ou supermercado. Era o que estava aberto naquele momento da pandemia. O único que estava trabalhando era ali. Então a gente falou: a gente não pode ficar para trás. Pessoal, analise que ele tinha 3 opções sem conhecer nada de nenhuma das 3. Mas qual foi a sua maior dificuldade no início para você abrir o supermercado? Principal dificuldade é sistema. Porque sistema bom é bastante caro. E a gente não tinha acesso, por exemplo, agora que a gente tem acesso à BR, por exemplo, né? Sistema, falta de conhecimento nosso. E ali fomos brigando e aprendendo alguma coisa, e muitas coisas com a sua vida de vocês, a gente aprendeu mais ainda. Mas a gente veio 3 anos depois, então eu acredito que você deve ter passado de quando você começou, que foi no finalzinho da pandemia até agora. Foi muito corrido e muito aprendizado, mas no Brasil a gente fala assim, principalmente na Bahia a gente assim, fala um aprendizado na tora, né? Perdendo, apanhando, aprendendo. E o que você hoje vê, 4 anos depois, que hoje a forma que você trabalha, que é com VR, que é fazendo layout, que é a gente olhando os processos, como você vê esse mundo do supermercado hoje que você não tinha há 3 anos atrás? E como você fala, a gente foi na raça, começamos na raça, né? E fomos melhorando devagarinho, até chegar ao ponto que a gente está. Inclusive, a gente não tem muito processo, que agora estamos começando. A gente foi crescendo. Eu consegui investimento do banco, eu vendi todos os bens que eu tinha, e por isso a gente foi crescendo e com um time que eu tinha também se esforçando. Alguns já tinham trabalhado em outro supermercado, trazer experiências boas e ruins que eles tinham ali. Então fomos crescendo desse jeito, desorganizadamente. Pessoal, eu já tenho 3 dias, né, na loja e estou acompanhando a gestão de Alejandro. É uma gestão funcional, existe um respeito pela pessoa, ou melhor, aqui no Paraguai, eu percebo que os profissionais, eles têm prazer de trabalhar em supermercado. É isso que você identifica nos líderes. Quando você vê um repositor, você vê ele realmente sendo repositor. O supermercado no Paraguai, a sensação que me dá é que ele tem o supermercado como um emprego, né? O pessoal se incomoda muito quando tem algo errado, se incomoda muito quando é chamada a atenção, mas o que mais me chamou a atenção é o senso de rapidez, é o senso de resposta. Nós passamos nos 3 mercados, eles são 3 mercados, e cada mercado que a gente passava, a gente sinalizava uma oportunidade. No momento que a gente sinalizava a oportunidade, enquanto a gente já estava dando volta na loja, quando a gente ia sair para se despedir da equipe, a gente já percebia que as pessoas já estavam fazendo aquilo que foi orientado. Então, assim, eu me senti, eu até digo assim, há 10 anos atrás, eu trabalhava no Bom Preço, no Walmart, há 15 anos atrás, e lá existe senso de urgência. Quando um diretor chega na loja e que ele pontua, as coisas têm que ser executadas de imediato.
E isso eu parabenizo a tua equipe, parabenizo a tua gestão, porque realmente esse senso de urgência existe. Mas me diga, isso é do Aranha, é do Alejandro, ou é a necessidade de ser assim, porque senão não acontece? É, eu ando os três mercados. Quase todo dia visito os três mercados. Se eu estou na cidade, se dá uma oportunidade, eu vou em três lugares. Porque não é muito longe um do outro. Aqui é rapidinho a gente chega. E eu reclamo. Se não fazer, por que não fizeram? Qual que é o problema? Então, ele sabe, se eu marcar uma coisa e se outra pessoa me acompanha e já marca para ele, ele sabe que tem que fazer isso. Então, porque senão eu brigo com os líderes. E aí eles sabem que a gente é exigente e eles, na verdade, também temos bons líderes e ótimos funcionários também em todos os setores. Perfeito, perfeito. As pessoas que você. Hoje eu percebo, Alejandro, que você tem gerente. Pessoal, para vocês terem uma ideia, essa loja ela tem distrital, né? Tem um peruano, não é isso? Ele tem um funcionário que veio de outra rede de supermercado fora daqui do Paraguai, De Assunção. de Assunção. Ele veio de Assunção e assim, toma conta das três lojas. Ele tem hoje um supervisor de horti que passeia nas três lojas, passa nas três lojas. Tem um supervisor de açougue que passa nas três lojas. Além de cada loja, tem um gerente, um subgerente e encarregados. Como você fez esse organograma da loja? Você se baseou em quê? É normal aqui no Paraguai você colocar os líderes em cada setor? Como você achou esse organograma, diria que perfeito para você estar cobrando? A necessidade nossa e para a gente poder saber para quem cobrar, porque se a gente não ter alguém para cobrar, eu no caso, o gerente do açougue, qualquer inconveniente, eu reclamo para ele. E cada açougue, cada lugar, cada loja tem um encarregado, o sub-encarregado, o segundo. Então, um dos dois tem que estar, ou um dos três tem que estar aí para resolver os problemas que a gente tem na loja. E para a gente solucionar os problemas tem que ser agora, para não deixar para amanhã. Então, o que puder, né? Se não puder, pontua e reclama no dia seguinte. Perfeito. Tem que ser agora para não deixar para amanhã. Eu trabalhei 18 anos no Walmart e lá tinha a frase o seguinte: fazer antes do pôr do sol. Então todas as observações, todas as oportunidades visitadas pelo gerente, ou pelo supervisor, ou pelo diretor, tem que ser feita antes do pôr do sol. Porque quando o sol se põe, é hora de vender. Então o Walmart já tinha essa frase e a gente realmente seguia isso. E é legal ouvir isso de uma outra forma, mas é a mesma coisa, porque isso resolve. Então, assim, as prioridades. Eu conversando com o Alejandro, a loja tem prioridades e tudo é importante, mas dentro da importância de tudo que tem que ter na loja, tem o que é prioridade naquele momento. Então, assim, a gente tem que dividir o que é importante e o que é prioridade. Trate as prioridades. E o que for importante você vai tratando depois que você terminar o que é a prioridade. Isso eu vejo que os seus líderes fazem. Eu estou falando do atendimento do supermercadista. E é legal você ir no supermercado e ver que você está sendo atendido. Me chamou a atenção que toda visita, aqui é muito próximo de Ponta Porã. É uma fronteira, é uma rua que divide Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Em Pedro Juan Cabaleiro, todo mundo fala portunhol? Portunhol. Mas me conte aí, quando você vai lá em Ponta Porã, como é lá? Todo mundo também fala o portunhol? Os brasileiros, me desculpem, mas são mais tranquilos, eles não se preocupam em aprender. A gente vai no Brasil e a gente tem que falar português. Eles passam para cá, a gente fala com eles em português. Eles não se esforçam em falar o espanhol nosso. Então, eles são mais tranquilos. A gente não, o Paraguai já é mais proativo. A gente falamos, maioria que mora aqui na fronteira fala Guarani, que é o nosso idioma oficial também, espanhol e o português. Não sei, bem falado não, mas a gente se esforça em falar. É porque simplesmente é o seguinte, você tem os três clientes. Você tem um cliente que fala em português, você tem um cliente que fala em Guarani e você tem um cliente que fala em espanhol.
Então, assim, entender para atender. Você só atende bem se você compreender o que a pessoa está querendo. Então, eu achei isso aqui fantástico. Inclusive, pessoal, ó, eu coloquei lá no feed, até com o funcionário, o Danilo, ele apresentando o horte dele em Guarani, em espanhol e em português. E ele me disse exatamente isso. Ele, Ney, eu tenho uns 3 clientes aqui em minha loja. Cara, é muito bacana você estar falando isso, que o brasileiro é tranquilo. Eu acho que tranquilo até demais. Realmente a gente precisa um pouco de injeção de ânimo. Eu estou... é sério, porque assim, isso aqui está muito claro. De um lado da fronteira, de um lado fala 3 idiomas. Do outro só fala um idioma. Então, claro que a gente não está generalizando, tem brasileiro que realmente busca também, mas assim, bora falar da equipe, do coletivo. E todos os lugares que eu vou aqui, todos os lugares que eu fui atendido, realmente é o portunhol, que é o que eu entendo. Então, eu fui muito bem atendido quanto a isso. Mas voltando aqui ao supermercado, você hoje está buscando, né? E a gente se conhece desde 2022, viu? Desde 2022 o Alejandro já vem buscando alguma informação e tal, mas 2025 eu acho que tudo tem uma hora. 2025 a gente está aqui, trouxe Getúlio, que é o nosso gestor de processos também. Eu encontrei aqui já também Antônio, que é da VR, que está fazendo uma instalação que é novidade aqui nos supermercados do Paraguai, está trazendo inovação, né? E o que fez você dar esse pulo mais alto, o que fez você dar esse up, o que fez você buscar neste momento? A necessidade de melhorar, que a gente quer abrir mais lojas, mas a gente precisa assessoramento. Pessoas como vocês que já tem experiência e conhecimento e sabe o que funciona e o que não funciona. Então, eu sigo você e outras pessoas, já comprei vários cursos de brasileiros, já comprei cursos de mexicanos, de argentinos, mas aqui a fronteira a gente está mais pegado o que oferece os brasileiros, né? Então, por isso que a gente quer melhorar, a gente já quer trabalhar como uma empresa deve realmente trabalhar, porque estávamos cometendo vários erros e com a ajuda aqui de vocês, da BR, o Antônio que está aqui com a gente e o Getúlio também, que nas conversas que a gente teve, eles abriram a minha mente. Vocês estão abrindo a minha mente. Muitas coisas, falar a verdade, ignorância em muitos processos e muita forma de trabalhar dentro do supermercado. Eu estou com certeza, depois de vocês completar o serviço que vocês vão fazer, a gente vai melhorar muito. Graças a Deus, a gente aqui na cidade, em 4 anos, a gente já está sendo, se não é o primeiro, a gente está sendo o segundo supermercado que mais tem visitas, ticket exposto. A gente mais ou menos 180 mil tickets por mês nessa cidade que umas 3 lojas a gente vende e tem bastante fluxo de gente. A gente trabalha bastante em rede social, fazemos muitas promoções e graças a Deus que o público, os moradores da cidade gostou do nosso supermercado, do jeito que a gente atende, o que a gente oferece. Então eles também faz parte da família 99 Hipermercado, assim como os colaboradores, os clientes nossos também, família nossa também. Pessoal, eu queria dizer também que a gente está aprendendo muito, né? Eu acho que toda loja que a gente vai, a gente sempre aprende algo. Uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, estamos em outubro, já tem quase 3.000 cestas já prontas, e 3.000 cestas prontas, e o ano passado vendemos mais de 3.000 cestas. Então, mais de 5.000. Vendemos mais de 5.000 cestas. E estamos em outubro, já estamos 3.000 cestas já pronta. Eu vou colocar aqui, ó, na imagem aqui, uma das cestas para vocês darem uma olhada como é o carinho que é feita a cesta. E assim, hoje com essa visita nós já estamos achando espaço para estar colocando essas cestas. Pontas de gôndolas, um espaço que antes tinha sandália, a gente está eliminando, está fazendo uma escadinha para estar botando as cestas de Natal. Então assim, esse homem aqui tem 4 anos de mercado. 4.
Deixa eu perguntar a ele qual é o próximo desafio agora para os próximos 3 anos. Se em 4 anos começou com uma loja menor, hoje nós estamos falando aqui de uma loja de 1.000 metros quadrados. E ele tem mais duas lojas, cada uma com em média 250 a 300 metros quadrados. São quantos funcionários ao todo? Estamos quase 300 funcionários. 300 funcionários. Eu estou falando de um empreendedor que não entendia nada de supermercado, muito pouco, entendia só de comprar, né, patrão? Só de ser cliente. E hoje é um empresário que está em um crescimento muito, muito legal e mesmo assim ele está incomodado e está buscando melhorar. Como você se vê daqui a 3 anos? Eu me vejo uma empresa mais organizada, sistemática, criar processos, controle, layout bem estruturado e que todas as lojas sejam similares, já criar tudo um padrão. E logicamente agora mesmo eu estou buscando financiamento, um dos bancos já me deu um ok para poder construir uma outra loja, e minha ideia é para agosto inaugurar. Vamos ver se dá certo, se não a gente joga um pouco mais para lá, mas o banco já falou para mim ok, já podemos começar. Então a gente gosta de desafio, a gente não tem medo, porque vemos que tem muita oportunidade aqui na cidade de Pedro Juan Caballero e todo o Paraguai. Tem muitas oportunidades para crescer ainda, não só em supermercados, em muitas outras áreas. Eu falo que Paraguai é virgem para ganhar dinheiro em muitos outros negócios lícitos e bem feitos. Uma grande oportunidade, já que os brasileiros estão assistindo, eu acho que você vai postar depois na sua rede e você vai ver que os brasileiros, eu convido eles, venham para o Paraguai. Aqui temos o imposto mais barato da região. Temos energia, muito barato a energia aqui. Mas você não está chamando os concorrentes para vir para cá não desse jeito? Eu falo o seguinte, o sol sai para todo mundo. Perfeito. E quando tem mais concorrência, eu gosto. Para o desafio para mim melhorar. Aí quem que vai sair em frente? O melhor. Então a gente, por isso confiamos em vocês, na BR. Então por isso que a gente trouxe vocês, para aprender e sempre tá na vanguarda, em frente. Perfeito. E eu falei assim de uma forma provocativa, porque a gente sempre não olha no coletivo, né? O ser humano, ele é muito individualista. Às vezes você usa uma frase legal, o sol nasce para todos. E tem gente que pensa que o sol só pode ser dele. Eu acho que nós temos que estar preparados para que todos cresçam, para que todos realmente tenham sol, né? Isso, e eu acho que cada um busca isso. Eu posso dizer que quando eu comecei, eu era o único no layout que tinha. Hoje eu fico muito feliz de ter vários nomes com sobrenome layout, Vitor Layout, fulano layout, e muita gente fazendo layout. Em algum momento, o lado que eu gosto, que é positivo, que os donos de supermercado começam a ouvir falar mais em layout. Então eles vão buscar mais esse recurso, porque ele tá vendo que isso é necessário. E aí, uns vão se destacar mais, outros vão buscar outros horizontes. Não é à toa que hoje eu estou aqui no Paraguai, e fico muito feliz porque você me deu uma sugestão. Qual foi a sugestão? Buscar falar espanhol. Por quê? É porque se você usar inteligência artificial para traduzir, não conecta com as pessoas. Então é uma do desafio que você tem. Se você crescer não só para o Paraguai, toda a América Latina é bastante grande. Você tem Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, é muito grande. Perfeito, então o desafio é falar em espanhol. Porque não é fácil, né? Não é difícil. A gente tenta falar português, eu não sei se estou falando bem, mas desse jeito, a gente tentando falar, a gente aprendeu. Perfeito. E é legal, a gente às vezes fala disso, de um brasileiro falar espanhol. Eu estive na Argentina em maio, e na Argentina tem mais de 7.000 supermercados de chineses. Imagine, a gente está comentando Brasil, Paraguai, imagine o chinês sair de lá da China, montar algo no Brasil,
montar algo no Paraguai, montar algo na Colômbia, montar na Argentina, e ele sair do mandarim para falar a língua local e se dar bem. Qualquer lugar do mundo hoje você vê chinês. Então, assim, você sair da sua zona de conforto, do Brasil, do Paraguai, fazer esse intercâmbio, entender a cultura, entender o outro serviço, atender um outro cliente que não seja o seu, que esteja próximo, cara, isso é rico como cultura, como profissional. Então, assim, por isso que eu digo que isso é uma troca. Estou muito feliz pela sua confiança comigo, muito feliz mesmo de estar aqui, e pode ter certeza que vamos fazer um excelente trabalho. Porque o trabalho não está só de quem entrega, está também de quem executa. E eu não tenho dúvida que teremos muita vantagem em estar fazendo esse trabalho junto. Obrigado, queria te agradecer aqui por esse bate-papo e queria que você terminasse falando algo. Pessoal que for passando também, conhecer o 99, o pessoal que é daqui de Pedro Juan Cabaleiro, visitar o 99, que assim, eu visitei todos. E eu vou dizer, em termos de perecíveis, de atendimento e de mix de produtos, vocês já estão na frente de muita gente. Mas agora se organizando na parte administrativa, que vem um sistema bom, tendo um processo, tendo um layout mais organizado, com certeza é sair de um patamar e indo para outro. Obrigado. Obrigado a você.